E esse nosso bate-papo é um bate-papo sobre vida. E você fala da vida como poucos. Você é um homem que sempre descreveu muito bem a vida como um todo, as belezas da vida. Quando o Brasil faz o 4º gol na Copa, você descreve o Brasil inteiro, a vida como estava acontecendo, enfim. Mas como começou a vida do Joseval Peixoto? Como você era? Como foi a sua infância? Bom, eu fui dado a público no Rio de Janeiro, então, lá atrás, em 1938. Mas sou todo paulista, minha família toda é paulista. Meu avô é fundador da cidade de Rancharia, cidade do Ferreira Martins, cidade do Orlando Arte, para citar o nosso time. Mas o meu avô era um homem muito rico, lá português, tinha 3 serrarias em Iepê, Jaguareté e a própria rancharia, eu não conheci nada disso. Meu pai se casou com a minha mãe, que era filha do Chico Isidoro, portanto ele deu o golpe do baú. Mas o meu avô queria exportar a madeira para Portugal, na época. Então meus pais foram para o Rio para fazer isso. Mas quando chegaram, eu nasci em 1938, em seguida estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí acabou tudo. Meu avô veio a falir, porque ele, para fazer isso, deve ter se endividado, né? E eu sei que eu já conhecia o meu avô, já era pobre, tinha um caminhãozinho lá. E depois da guerra, todos os paulistas da região da Sorocabana atravessaram o rio Paranapanema e foram para o Paraná, norte do Paraná. Flávio, uma coisa impressionante que eu assisti na minha infância. O norte do Paraná era uma selva como a Amazônia. Em 20 anos tocaram fogo naquilo tudo, para plantar café. Então a minha infância foi quase rural, né? Conhecendo esse trabalho de plantio de café. Não havia nenhuma intenção do homem de proteger uma árvore, não se falava em ecologia. Ao contrário, a guerra parou os negócios do mundo. Ali era o momento de você conquistar a natureza. Então era glorioso. Era uma aventura maravilhosa do ser humano dominar a natureza. Emprego pleno. A família chegava, as famílias humildes chegavam. O que o fazendeiro queria saber, a pergunta que eu mais ouvi foi a seguinte: quantas enxadas vocês são? O pai e a mãe, 3, 4 filhos, porque era um colonato. São casas que tinham montado. Não existia CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Como é que era o negócio? Eu, aos 11 anos, era datilógrafo e eu datilografei muito desses contratos. Na verdade, o cidadão, o corte da mata era 20 metros para botar as árvores cortadas e tocar fogo e 80 para plantar o café. O colono chegava e tinha o direito a essa área de 80, porque as mudinhas eram pequenas. E ele demora 4 anos para crescer, ele 4 anos ia plantar aquilo, uma roça dele. Ele vendia a safra, era toda dele, é assim que conviviam os operários, os colonos e o fazendeiro no regime do colonato. E é evidente que havia umas restrições, você não podia, por exemplo, plantar feijão de corda, porque isso ia matar a mudinha de café, esse negócio todo. Então a minha história na infância foi assim. É evidente que na minha cidade só tinha grupo escolar. Eu morava numa cidade importante, em Arapongas, no Paraná. Os ingleses fizeram ali a estrada de ferro, que vem de Ourinhos até Apucarana. Então, tudo existia em torno da estrada de ferro. Evidente que não havia asfalto, não havia automóvel, não havia geladeira, né? Era outro mundo. Mas eu vivi nesse mundo onde a minha cidade terminava o estudo no grupo escolar. Fechou o 4º ano, fechou. Aí você ou ia para Curitiba ou ia para Londrina. Mas meu pai, que se separou da minha mãe, eles eram desquitados, não havia divórcio. Ele conhecia aqui na região da Sorocabana, que é onde ele viveu quando veio do Rio. Meu pai veio do Rio. Conhecia um colégio americano, Instituto Gammon, em Paraguaçu Paulista.
e ele me colocou ali no internato. Ali está toda a história da minha formação espiritual e cultural. Uma formação americana, num colégio interno, em que o portão era aberto, você podia sair, entrar, portanto era uma responsabilidade sua do seu trabalho, e portanto um colégio presbiteriano, porque era americano. Então aprendi muito a Bíblia. A única saída nossa era sábado no cinema à noite e domingo era culto à tarde e à noite. Até o ginásio, até a formação do ginásio. Jamais imaginei trabalhar em rádio. Eu tenho todo o tempo aqui para falar, não? Todo, é uma honra para nós. Então é bonito, eu vou matar a saudade da minha própria infância, da minha vida. Eu jamais imaginei trabalhar em rádio. Mas quando eu terminei o ginásio e o colégio fundou o primeiro colegial, que era o científico, a minha mãe, quando vinha me visitar, ela tirava do internato, como sempre no interior, a sua mãe ou sua avó tem uma prima, uma cunhada, que são amigos a vida toda. E ela me tirava, levava para a casa da tia Lola e tio Zé Maria, em Paraguaçu Paulista, nos domingos, que tinha um filho, que era o Moacir Alves, 1 ano mais velho que eu. Então, quando foi para ir para o colegial, eu falei, mamãe, eu não queria mais ser interno. 15 anos, já se achando dono do mundo. Então, eu falei, fala com a tia Lola, a senhora, em vez de pagar o colégio, dá o dinheiro para ela e eu moro na casa dela. Eu prefiro. Ela falou com a tia Lola falou, olha, Josefina, eu não vou aceitar com todo o respeito, porque você sabe que eu tinha 4 filhos e eu perdi 3 em 12 dias num problema de meningite que teve aqui na região. Nossa. Você imagine, Flávio, num surto de meningite na região da Sorocabana, imagino que na década de 40, por aí, tia Lola perdeu 3 filhos em 12 dias. E aí ele vem para cá, fica aqui 1 ano, vai embora, eu vou ter a mesma saudade dele que eu tenho dos meus filhos. Eu até... Claro. Me emociono, né, um pouco. Sem dúvida. Porque aí começou a minha vida. A tia Lola, você ficou com ela? Acabou ficando com ela? O Moacir, a gente já era amigo, ele encheu tanto a mãe, que a mãe acabou aceitando.